Olá a todos interessados e curiosos, bem-vindo ao canal Ursa Russa, onde eu conto em português umas histórias dos russos e da Rússia. A história de hoje vai ser sobre um capítulo muito interessante da biografia do futuro imperador Nicolau II. Ele fez uma viagem antes de assumir o seu poder, e essa viagem é conhecida como a Viagem Oriental do Nicolau II. Ela aconteceu em 1890 e se tornou uma etapa obrigatória da vida do futuro imperador Nicolau. O primeiro quem fez uma viagem para fora foi o Pedro I, o Pedro Grande. Ele viajou para a Europa e isso influenciou muito o rumo de desenvolvimento da Rússia naquela época. Depois da viagem do Pedro Grande, umas longas viagens com fins educacionais se tornaram uma parte importante da educação dos membros da Casa Imperial Russa. Mas a mais famosa viagem da história foi a viagem do Nicolau II, a Viagem Oriental. Normalmente, o destino das viagens assim era a Europa, mas agora o futuro imperador russo não estava se dirigindo para o Ocidente, como os seus antecessores, mas sim ele foi para o Oriente. Essa viagem devia influenciar muito no desenvolvimento pessoal do Nicolau II, porque Alexandre III acreditava que o seu filho precisava aprimorar o seu caráter longe da vida palaciana. Isso foi uma viagem muito grande. A extensão total do percurso foi superior a 51.000 quilômetros. A viagem foi organizada pelo pai, pelo imperador Alexandre III, com o objetivo de educação e familiarização com as possessões distantes do Império Russo. Ele precisava conhecer as culturas do povo asiático. A outra missão foi a meta diplomática, que era fortalecimento dos laços com os aliados, por exemplo, com a Grécia, e demonstração da presença da Rússia na Ásia. Mas uma coisa principal era o seguinte: em 1890, o imperador Alexandre III decidiu construir a ferrovia Transiberiana e o seu herdeiro, o Nicolau, deveria participar na cerimônia de inauguração. A viagem se começou em dia 23 de outubro na residência imperial de Gatina, onde a família imperial teve uma casa de veraneio. E de Gatina, de lá, o Nicolau viajou de trem para Viena, depois para Itália, onde na cidade de Trieste ele embarcou no cruzador chamado Pamять Azova. Em português significa a lembrança do Azov. O Nicolau estava acompanhado pela equipe que tinha alguns granduques, alguns amigos, familiares. Foram também alguns médicos, historiadores, escritores, fotógrafos e foi também um desenhista, um pintor que desenhava e anotava algumas coisas da viagem. Junto com eles também foi um primo do Nicolau, um príncipe Jorge da Grécia. De lá, o caminho já passava pelo mar. O Nicolau visitava a Grécia, o Egito, onde ele viu as pirâmides, ele subiu o Nilo a partir do Assuão, visitou também o Luxor e Karnak. A partir de dezembro de 1890, durante 3 meses, o Nicolau, com a equipe, viajou pela Índia e pela Ceilão. Na Índia, eles visitaram todas as principais atrações, incluindo o templo Taj Mahal e uns outros templos budistas e hinduístas. Também ele visitou Mumbai, que hoje em dia é conhecido como Mumbai, onde o Nicolau caçava os tigres enquanto passeava. Depois ele foi para Calcutá, onde ele fez um encontro com as autoridades coloniais da Britânia, da Grande Bretanha.
Depois da Ceilão, o Nicolau foi ao Sudeste Asiático e, a partir de fevereiro de 1891, ele estava conhecendo Singapura, que fazia parte naquela época da colônia britânica. Depois ele foi para a Ilha Java, da Indonésia, depois visitou Tailândia e conheceu o Sião, onde ele teve uma recepção cerimonial com o rei Rama V e finalizou esse passeio asiático na China, visitando Hong Kong, umas plantações de chá e conhecendo algumas manufaturas. A próxima parada foi o Japão. O governo japonês dedicou grande atenção na questão de melhoria das relações russo-japoneses. O Nicolau visitou Kagoshima, Nagasaki, Kyoto e lá ele estava demonstrando bastante interesse cultural, conhecendo o teatro kabuki e se interessando pelos artesanatos e coisas tradicionais japoneses. Ele se interessou muito pela arte e lá em Nagasaki ele até fez uma tatuagem de dragão preto no seu braço direito. A etapa japonesa foi a mais dramática para o Nicolau. Por quê? Em uma cidade chamada Otsu, o Nicolau sofreu por uma tentativa de assassinato. Um policial atingiu o Nicolau na cabeça com um sabre. O Nicolau, com a sua equipe e com o seu primo Jorge, aquele príncipe da Grécia, eles estavam passeando, foram visitar algumas feiras e estavam fazendo um passeio a um lago. Depois eles voltavam pela cidade e na volta desse passeio ocorreu o caso da tentativa de assassinato. Eles estavam indo lentamente de rickshaw pelas ruas e as ruas estão lotadas de pessoas. E nesse momento, um policial chamado Tsuda Sanzo, ele foi responsável por manter a ordem nas ruas e ele estava no meio da multidão de cidadãos e com a sua espada ele golpeou o Nicolau 2 vezes na cabeça. O Nicolau foi salvo da morte pelo seu primo, pelo príncipe Jorge, que imediatamente reagiu e frequentou o golpe do policial e enfrentou com uma bengala que ele tinha. Além disso, 2 japoneses que puxavam as carroças, os rickshaws, eles se tornaram também os heróis porque eles foram atrás do agressor e perseguiram ele, conseguindo capturar. Futuramente, esses rickshaws, esses homens, foram muito bem premiados pelo Nicolau e pelo governo japonês. O ferimento do Nicolau foi bastante grave e fez um grande escândalo. Foi cancelada a visita para o Tóquio e começaram a se espalhar umas fofocas que isso poderia causar até um conflito militar entre os países. O Nicolau foi socorrido e o Tsuda Sanzo foi condenado à morte, de acordo com a lei que servia para a punição de aqueles que cometeram umas crimes semelhantes à relação da família imperial japonesa. Mas, enquanto o Nicolau não era da família japonesa, a pena de morte foi substituída pela prisão perpétua. Em breve, ele morreu depois de ser preso e o motivo da morte não está bem claro. Dizem que ele cometeu um suicídio ou a morte foi causada pela pneumonia. O motivo pelo qual o Tsuda Sanzo atacou o Nicolau até agora está sendo discutido pelos historiadores. Segundo uma versão, ele ficou brabo pelas honras e pelos sinais de respeito que os japoneses e os líderes do Japão demonstravam aos visitantes estrangeiros. E a outra versão é que o policial ficou furioso com o comportamento do Nicolau
Nicolau, porque ele não tirou sapatos durante uma visita a um templo budista que ele visitou. De qualquer coisa, o próprio imperador japonês, Meiji, que estava governando o país na época, ele pessoalmente veio na cidade onde ocorreu o caso para pedir desculpas ao Nicolau. Já que a visita dele para o Tóquio foi cancelada, o imperador decidiu vir pessoalmente para o navio onde estava o Nicolau e foi organizado um café da manhã para eles dois. O povo japonês, como um sinal de respeito e de perdão por ocorrido, trouxe um monte de presentes ao Nicolau no seu navio. O próprio Nicolau, posteriormente, durante a vida toda, sofria com uma enxaqueca e com umas ataques de dores de cabeça. Dizem que, apesar que ele escreveu uma carta ao imperador japonês dizendo que não guarda rancores, não guarda mágoas e está tudo bem, que ele gostou muito de como estava sendo atendido pelo povo japonês, que o povo recebeu o Nicolau muito bem, com todo carinho, com todo respeito. Mesmo assim, dizem que o Nicolau criou um certo preconceito ao Japão. Em maio de 1891, do Japão, o Nicolau retorna para a Rússia. Primeiramente, ele chega na cidade de Vladivostok e aqui que se inicia a implementação da principal tarefa estatal dessa viagem. Nessa época, já foram construídos cerca de 2 quilômetros da linha. Na inauguração cerimonial da construção, o Nicolau pessoalmente cavou uma terra com uma pá, colocou ela em um carrinho de mão e levou até o início da ferrovia. Em seguida, ele participou no lançamento de fundação na primeira pedra da estação ferroviária da cidade. E a próxima parada do Nicolau era a cidade de Khabarovsk, onde o Nicolau apreciou o desfile da guarnição e ele viu também uma marcha cerimonial pela uma praça na frente da catedral. Depois ele fez uma visita às oficinas de artilharia. Na volta ao São Petersburgo, o Nicolau, com a equipe, estava percorrendo o território enorme de toda a Sibéria. E ele estava entrando em cada uma cidade grande, onde ele foi recebido com muita suntuosidade, foi acompanhado com desfile de militares e o povo também dava uns presentes reais para ele. Em cada uma festividade tradicional e cultural, conforme a região onde ele passava, o Nicolau ganhava alguns souvenirs, alguma comida típica tradicional daquela região onde ele estava. Em homenagem à visita do Nicolau, em várias cidades da Sibéria foram erguidos uns arcos triunfais. No início de agosto de 1891, o Nicolau chegou ao São Petersburgo. No total, a viagem dele durou 9 meses. E a descrição da viagem está detalhadamente relatada no livro de 3 volumes, escrito por um Grand-Duque Sper-Urtomsky, que fazia parte da tripulação e da equipe do navio. Depois dessa viagem, o Nicolau teve uma grande impressão pessoal. Ele estava muito imbuído de respeito pelas culturas asiáticas. Ele adquiriu inúmeros objetos exóticos e muitos itens de artes locais. Também umas coisas ele mesmo comprava nos mercados e numas feiras, e umas outras coisas foram dadas de presentes, inclusive do Japão, muitos souvenirs que foram dados pelo povo japonês depois da tentativa de assassinato. Entre os objetos da viagem tem muitos objetos da arte e da cultura por onde o Nicolau andava. Ele trouxe várias bonecas, estatuetas, souvenirs, trouxe alguns vasos, talheres, muita louça, tapetes, tecido de seda que atualmente fazem parte das exposições em vários museus russos.
Em 1891, o Karl Fabergé criou um ovo chamado Pamять Azova, uma cópia de miniatura daquele cruzador do mesmo nome no qual o Nicolau II fez a viagem. Essa obra de arte decorativa atualmente fica na Câmara de Artesanal de Moscou. Geopoliticamente, a viagem fortaleceu o interesse da Rússia pelo Extremo Oriente, que mais tarde se refletiu no aluguel de uma parte chinesa chamado Port Arthur. Mas, infelizmente, no futuro, entre a Rússia e o Japão, acontecerá uma guerra. Não podemos negar também a fundação da Ferrovia Transiberiana se tornou um passo necessário no desenvolvimento do Império e até hoje a Ferrovia Transiberiana é uma base do sistema ferroviário da Rússia. Muito obrigada por assistir. Escreve nos comentários sobre qual tema ou sobre quem vocês gostariam de ouvir uma história. Fiquem bem e até a próxima.